Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Voltando aos nossos estudos, né? Vamos estudar o livro de Tiago. O autor desse livro é o próprio Tiago. Esse livro, ele data aproximadamente 48 anos depois de Cristo. E ele nos ensina princípios para a sua e para a minha vida diária. Ele fala sobre uma fé genuína que vai produzir em nós boas obras. E boas obras são frutos de uma verdadeira fé. Aqui também ele vai falar conosco sobre o cuidado com a sua, com a minha, com a nossa língua. E ele fala aqui que nós devemos nos lembrar que as palavras, elas têm poder. E ele fala também sobre as orações sinceras e fervorosas e que elas são muito eficazes. Então, o livro de Tiago, ele vai enfatizar o fato de que a verdadeira fé em Deus, ela deve ser acompanhada de boas obras. E eu quero, assim, falar para vocês que as boas obras, elas não provam a fé de uma pessoa em Deus ou o seu relacionamento com Ele. Mas a Bíblia diz que mas ter fé sempre vai nos levar às boas obras. E a fé, ela precisa vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque quando as boas obras são feitas por fé, Deus é quem vai sempre receber a glória. Então, além do foco em uma fé que não vai vacilar, e nas boas obras, aqui no livro de Tiago, ele também dá para vocês e para mim, para nós todos, excelentes conselhos práticos para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, irmãos. Inclusive ensinamentos que vão abranger sobre a alegria que nós vamos encontrar mesmo nos sofrimentos. Ele fala sobre o poder da língua, ele escreve sobre a sabedoria, ele escreve para nós resistirmos às tentações, e ele fala também sobre a oração. Foi o próprio Tiago que escreveu essas palavras, que eu quero ler para vocês. Em Tiago 5,16, ele fala assim: meus irmãos, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, ele fala sobre provas e tentações, aqui no capítulo 1. E ele fala também praticando a palavra de Deus. E eu quero fazer um resumo bem rápido, dividindo em duas vezes esse capítulo 1, o resumo, começando no capítulo 1, o capítulo 1, no verso 1 e 2, Tiago, ele está se dirigindo, ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está se dirigindo às 12 tribos dispersas entre as nações. Ele está saudando, ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, aqui, Tiago inicia saudando essas que eu falei aqui para você, essas 12 tribos que estavam dispersas, né, nas nações, e ele faz uma dissertação, eu vou dizer assim, sobre provocações, provações, tentações, confiança, né? E ele fala também sobre os tesouros e sobre a religião verdadeira, nesse capítulo 1. E ele dedica esse livro, a essas 12 tribos de Israel que estavam dispersas entre as nações. E Tiago fala de provações e tentações para eles. Ele apresenta essas experiências por uma perspectiva aqui, irmãos, dupla, positiva e negativa. Falando sobre as experiências positivas, ele fala sobre
perspectiva de Deus. Ele fala com um propósito. Ele fala que essas experiências, elas fortalecem, elas purificam, elas trazem resultados para a vida do cristão. Ele ensina sobre a perseverança, sobre a maturidade. E ele fala sobre uma promessa que um dia Deus dará a coroa àqueles que perseverarem com vitória, com sucesso. Isso dentro dessa perspectiva pela palavra de Deus, que é positiva. Aí ele vai falar sobre a negativa. Ele fala assim, que a negativa não é pela perspectiva de Deus, mas pela perspectiva de Satanás. E o propósito é perverter, é enfraquecer. E os resultados são ações malignas, é morte. Em Tiago, fala também sobre a confiança, no capítulo 5, versos 5 ao 8, ele fala que quando você e eu confiarmos em Deus, nós precisamos confiar, nós precisamos de sabedoria. E como é que nós vamos confiar em Deus? Ele mostra aqui o lado positivo. Nós precisamos pedir a Ele com fé. E o lado negativo, ele fala que a sabedoria, ela não vai ser concedida a uma pessoa se a pessoa não tiver fé. Isso é tremendo, meus irmãos. E Tiago, ele fala da brevidade da vida. E ele dá exemplo. Ele fala assim, a glória humana é como uma flor que floresce e logo murcha. E ele exorta que somente a glória de Deus, ele fala do verso 1, no capítulo 1, aliás, no verso 9 e no verso 10, a parte B dos versículos, ele fala assim, que somente a glória de Deus é eterna. E ele fala de tesouros. Ele fala que o tesouro é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. A fonte desse tesouro, ela veio como uma dádiva, um presente perfeito de Deus, um presente imutável do Pai das luzes, para você e para mim, para nós todos, os crentes, os filhos de Deus. E ele fala da salvação, que é esse tesouro, que há nesse tesouro. Nós nos tornamos, através da palavra, através de Jesus, que é a palavra escrita, nós nos tornamos filhos através dessa dádiva de Deus. E ele fala de um simbolismo para esse tesouro. Tiago, ele compara a Bíblia a um espelho. Ele fala da verdadeira religião aqui, né? Alguns creem que podem se apropriar do nome de Jesus e continuar uma vida totalmente avessa e contrária à vontade de Deus, até mesmo em difamar outros irmãos. E ele fala Tiago, ele cita 2 sinais aqui que indicam a verdadeira religião. Ele fala que o primeiro sinal que você vê na vida de um crente, de um cristão, né, é ter compaixão de órfãos e viúvas e se afastar de toda contaminação do mundo. Esse é um resumo de tudo que tem aqui no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago 1, 2 e 3 desse capítulo, ele fala assim, ele nos ensina que nós devemos nos alegrar, irmãos, nas situações difíceis, sabendo que através dessas situações, Deus ele vai testar a nossa fé, ele vai extrair dessa situação difícil a nossa paciência. Sabe, essas provações que muitas vezes nós passamos, elas produzem paciência em nós. Mas primeiro elas trazem um tipo assim, sabe, de algo assim que não é bom. É como se fosse um lixo que tem dentro de nós, que Deus traz tudo para fora, sabe? Quando Ele nos prova. Eu vou dar alguns exemplos que ele fala aqui. O orgulho, a ira, a rebelião, sabe? Esse espírito de autopiedade, de autocomiserismo, reclamação. Nunca nada tá bom, sabe? Nós precisamos, amados, encarar isso como características que estão em nós e que não procedem de Deus.
e antes que a paciência seja gerada em nós. A Bíblia também fala, aqui nesse livro, sobre a purificação, sobre a santificação. O sacrifício e o sofrimento, eles trazem para nós, sabe? Tudo aquilo que está enraizado dentro de nós e faz uma limpeza. Quando nós, com amor, com paciência, aguardamos diante das provações do dia a dia, que essas características que estão em nós sejam colocadas para fora. E tudo isso só vai acontecer, amados, quando nós, através da palavra de Deus, somos dia a dia purificados, santificados pelo sofrimento, pelas provas, pelas lutas, pelas guerras que nós passamos. E isso não é nada popular, pode crer. Se eu e você, Tiago fala isso para nós aqui, se nós quisermos ser semelhantes a Cristo em nosso viver diário, no nosso caráter, nós vamos passar por circunstâncias difíceis na prova, sabe? Para que nós possamos aprender este caminho, de trilhar esse caminho com Jesus. Todos nós, irmãos, todos, sem exceção, temos dificuldades. E isso é um processo que demanda um tempo. Nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos falar com o Espírito Santo. Muitas vezes Deus coloca até pessoas, situações na sua vida, na minha vida, e que fazem com que nós, sabe, muitas vezes até queremos desistir de passar por este processo, né? Mas você pode crer que Jesus quer ouvir da sua boca e da minha boca que nós precisamos da ajuda dele e que ele faça a vontade dele na sua vida e na minha vida. E, queridos, eu quero dizer para vocês aqui, dentro desse capítulo 1, no versos 5 e 6, nós vamos aprender duas formas de lidarmos com os nossos problemas. Existem duas formas, existem o mundo natural e existe o mundo espiritual. E Tiago, no verso 5 e 6, ele fala isso para nós. Olha, eu vou ler. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amados, se nós todos dizemos que temos problemas, nós vamos ter como resolver esses problemas sozinhos? Claro que não. Mas se eu e você perguntarmos a Deus o que fazer, como devemos fazer para resolver estes problemas, a modo de Deus, a modo da palavra, conforme está aqui nas Escrituras, nesse ensinamento do capítulo 1 do livro de Tiago, você pode até, irmãos, não receber uma resposta imediata, como muitas vezes nós queremos, mas nós vamos descobrir que a sabedoria divina, que é uma sabedoria além do entendimento natural humano, vai começar a operar em nós, através de mim, através de você, nos ajudando a saber o que fazer, nos ajudando a resolver esses problemas. E não, Tiago, ele nos ensina como lidar também com a tentação. Quem de nós podemos dizer que não somos tentados? E muitas vezes nós estamos lutando com a tentação da nossa maneira, mas é importante eu e você nos lembrarmos que a tentação, muitas vezes, esse desejo de ter ou de fazer alguma coisa que eu e você não sabemos nem como evitar, nunca isso vem de Deus. A tentação, amados, diz o texto aqui, Tiago 1, capítulo 12 ao 15, que a tentação ela vem dos desejos carnais que estão dentro de nós. E se esses desejos eles não forem inibidos
confessados, denunciados, rejeitados, renunciados, vão nos levar a atos pecaminosos. Quando nós formos tentados, vamos reconhecer que Deus não está nos tentando e nem testando você e a mim, muito pelo contrário. Ele quer nos dar força para que nós vençamos a tentação que você ou que eu possamos estar enfrentando. Peça a Ele para que Ele faça isso, em nome de Jesus, amém? E amanhã eu quero fazer um outro resumozinho do capítulo 1 de Tiago, que eu quero falar dentro do versículo 21, como andar no poder de Deus e como aplicar isso para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Um feliz ano novo para você. Vamos estudar Tiago. Olha, Tiago é um livro curtinho, ele tem simplesmente 5 capítulos. 5. E sabe quantos versículos tem? Ele tem, espera aí que eu vou ver aqui. Ele tem só 20 versículos, 5 capítulos e 20 versículos. Então você vai orar em nome de Jesus, amém? O capítulo 1 de Tiago, amados, é curtíssimo e é muito bom, muito instrutivo. Ele só tem, capítulo 1, ele tem 27 versículos, amém? Não deixe de ler. É muito importante que você leia, que você compartilhe, que você dê um joinha lá no meu canal e seja boca de Deus, amém? Começando o ano, muitos ensinamentos para nós, para que você e eu cresçamos na fé e possamos vencer no nome de Jesus, cada uma das circunstâncias que estamos vivenciando. Vamos praticar a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, vamos aplicá-la nas nossas vidas, diante das provas e diante das tentações. Amém? Em nome de Jesus. Tenha um bom dia.